Olha só, galera, que maneiro. Agora você não precisa mais instalar um bando de aplicativos se você quiser ver a performance do seu computador. A Steam agora está incluindo uma ferramenta para monitorar o uso dos componentes do seu PC e não precisa instalar mais nada. É só ter Steam rodando para você ter essa informação. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configura isso e também como você interpreta essas informações. O que tem de mais valioso nesses dados que a Steam está mostrando na tela e também comparar um pouquinho com a nossa própria ferramenta aqui, para você ver se Steam já resolve o que você quer dar uma olhadinha ali ou se não é melhor olhar o nosso tutorial e instalar a nossa ferramenta completa. Bom, essa ferramenta está chegando com a atualização da Steam. Se você ainda não recebeu ela, você pode entrar no cliente beta, mas acredito que no momento que você está vendo esse vídeo é bem provável que a sua Steam já tenha atualizado e já esteja disponível. O que tem de muito maneiro nessa ferramenta é, primeiro, a facilidade de usar ela, porque ela está incluída junto na Steam. Você não precisa instalar, não precisa seguir o nosso tutorial para instalar o nosso overlay, por exemplo. Só de ter a Steam rodando, você já tem isso disponível no seu PC. E pode inclusive fazer com o seu jogo rodando. É o caso aqui, que eu tô com o Miles Spider-Man 2 rodando. Se você apertar Shift Tab, abre aquele overlay da própria Steam, você consegue configurar até daqui esse monitoramento. Você vem nas configurações, isso também você pode fazer fora do jogo, né, na própria Steam, mas vindo com o jogo aberto é bater Shift Tab, vir aqui na parte de monitor sobreposto de desempenho, se você estiver usando a Steam em português como eu, né, e você tem a opção aqui, tá, como não exibir. É só você escolher algum lugar, eu vou pôr no canto superior direito, e ela deixa você configurar até o grau de detalhes que você vai querer pôr na tela. Então pode ter apenas os quadros por segundo, para quem está confuso, QPS é a tradução do FPS. A gente ainda chama de FPS por força do hábito, mas faria mais sentido a gente chamar de quadros por segundo, mas tudo bem. Até para não confundir com os jogos de tiro em primeira pessoa, que também usam a sigla FPS. Mas você pode pedir para só ver quantos quadros por segundo está rodando, ou pode ir aumentando a quantidade de informações. Eu vou pôr o mais detalhado possível, para a gente ver todas as informações que são possíveis de trazer na ferramenta no estado que ela está agora. Tem aqui exibir com médio e mínimo. Eu vou pôr todas as informações para a gente colocar do jeito mais interessante. Inclusive que ele diz aqui quadros por segundo em média e quadros por segundo no mínimo. Não é o que parece ser. Mas vamos lá olhar. Exibição gráfico de uso do processador por núcleo. Então esse aqui é um gráfico que já vou mostrar para vocês. Vou pôr ele também. E vou pôr ele primeiro com um tamanho bem grande. Você pode fazer essa estatística aparecer menor na sua tela, mas vamos pôr uma configuração até para facilitar vocês verem no vídeo. Eu vou pôr o maior tamanho possível. Contraste e saturação do texto, ele pode ser em preto e branco, pode ser só branco, né, o texto, ou você pode dar cores para ele, e aqui você aumenta a saturação ou não. Vou pôr bem saturado para realmente ficar mais legível no vídeo. E opacidade do fundo, você pode pôr uma transparência ali para melhorar a legibilidade. Beleza? Configurei. Aí já apareceu ali no topo da tela. A única configuração possível é nesse formato bar. Ele vai do início ao fim, parecido com o que o SteamOS já exibia quando você estava lá, por exemplo, no Steam Deck, querendo ver os dados de uso do seu PC. Mas vamos a eles em ordem. Então, primeiro, começando lá do canto esquerdo, tem o QPS, quantos quadros por segundo estão sendo feitos. Então nós temos 81 quadros por segundo, mais ou menos rodando agora. A gente está rodando numa RTX 5090, Miles Spider-Man em 4K com o DLSS no modo qualidade, então, ok. No modo de configuração gráfica mais alto possível, nós temos 80 frames. Aqui vem a parte que eu fico um pouco confuso, porque ele disse que ele ia mostrar as médias e as mínimas. E não é bem as médias e as mínimas que ele está mostrando ali do lado. Nós temos dois dados, uma seta para baixo e uma seta para cima. Seta para baixo é FPS mínimo, então ele usa de informação os segundos anteriores, né? Não é desde que eu comecei a jogar, dos instantes anteriores, o mínimo que ele entregou foi 67, 66 frames, 65 frames, e o que era, não é bem a média, ele disse que ia mostrar os mínimos e as médias lá no overlay, mas vê que ele está indicando 92 para cima, isso não é média, isso é máximo. Então, uma das primeiras críticas que eu tenho a essa interface é que ela mostra para você o mínimo e o máximo de quadros que está rodando. Essa informação ela não é tão útil, porque ela pega momentos muito específicos, então às vezes você tem uma queda de frames muito momentânea, e aí vai dar um mínimo muito baixo, mas é só um stutter muito localizado. É por isso que a gente não usa máximos e mínimas no Adrenaline muito. A gente usa normalmente ou média, para a gente ter uma visão geral de como está rodando, ou o 99% low, como você vê escrito em alguns lugares, e outros lugares, como a gente costuma escrever, o 1% low. É a gente separando ali, se a gente pegar 99% do tempo, como que o jogo está rodando. Então, esse número, se ele der alto, quer dizer que o jogo está rodando 99% do tempo bem. Não importa se por um único instante ele rodou mal. A gente precisa saber só se ao longo do gameplay a gente teve, a maior parte do tempo, um bom gameplay. E ele não está dando essa informação. Está dando o mínimo e o máximo, não são bons valores ainda para exibir. Mas o detalhe é que a própria Steam já falou que é uma implementação inicial, essa ferramenta possivelmente vai evoluir, e espero que evolua.
modelo, ela é um bom começo já, como vocês vão ver, mas tem ainda como evoluir. Aí ele tem um gráfico mostrando a taxa de quadros, ali com 83 no máximo e 41 no mínimo, né, indicado na cor verde, e um gráfico mostrando pra gente as idas e vindas da taxa de quadros. Então, por exemplo, se eu vou jogar, você vai ver que vai oscilar um pouquinho mais. Ó, aqui essa área caiu para 60 frames, taxa sendo medida em instante ali em tempo real, chegou a medir em algum momento ter 40 frames, é bem pesado jogar esse jogo na configuração que eu estou usando aqui. E ver como o gráfico ali de FPS agora ele está oscilando mais, junto com a oscilação maior na taxa de quadros do gameplay. Aí nós temos o CPU, obviamente a primeira coisa que você quer saber é a taxa de quadros, você quer saber se o jogo está rodando bem. Mas nós vamos ter mais informações aparecendo por aqui. Então, por exemplo, o CPU, nós temos a visão do uso dele, então tá 58% de uso, o CPU como um todo, e tá dando uns picos ali de uns 80%. Esse é o 7800X3D, processador de 8 núcleos e 16 threads. Só que o Miranha é um jogo bem pesado, especialmente quando você joga no Ray Tracing em uma configuração bastante alta, que é o que eu estou usando aqui. Então você vê que mesmo ele com seus 16 threads só chega a dar pico de quase 90% de uso nos núcleos. Aquela exibição individual dos núcleos que eu tinha ali nas configurações, essa parte aqui, ó, esse exibir gráfico de uso do processador por núcleo, é essa barra colorida ali que parece player de música. Saudades Winamp. Winamp. It really whips the llama's ass. Ela indica pra gente o uso de cada um dos núcleos. Então vê como ele tá... Elas estão verdes, começando a ir pro amarelo e às vezes chegando perto do vermelho é porque o uso dos núcleos está alto. Como a gente já falou, esse jogo tá usando bastante núcleos na configuração que eu tô usando. Logo ao lado nós temos a frequência, então tá 4.71, 4.70 GHz. E de novo mostrando pra gente o pico. O pico dele recente foi ali na casa dos 4.75, uma frequência normal pro 7800X3D em alta carga em um gameplay. E aí nós temos a sequência de uso de GPU, tá a 76% o uso da GPU, então tá um uso alto da placa de vídeo, mas é que a nossa configuração não chega, tá batendo 100% de uso da placa de vídeo, com ela operando a 66 graus de temperatura, e também ali a VRAM, a última parte ali mostrando o giga, tá consumindo 17 GB dos 32 disponíveis, 31.3 que é que ele tá reportando como disponível na 5090, ela tem 32 GB ao total. E também a memória RAM, tá ali, tem 17 GB alocado dos nossos 32 GB disponíveis. Então, galera, é legal que já tem algumas informações iniciais, você consegue ver o uso dos componentes, quem tá mais está sendo muito usado, se não está sendo usado bastante. Então você vê que, por exemplo, aqui não está reportando 100% de uso da placa de vídeo. Então, por exemplo, pode ser aqui uma limitação do 7800X3D nessa parte do jogo, ou pode ser uma configuração, você está com o V-Sync ligado que está limitando a taxa de quadros. Então você começa já a ter uma visão dos componentes, ver temperatura de alguns deles, se você está preocupado que sua placa de vídeo está aquecendo muito. Ele não chegou a reportar a temperatura do processador. Vê que tem informações que não estão disponíveis aqui, mesmo comigo colocando a configuração mais detalhada possível. Agora, o que eu gostei muito é isso aqui, ó. Ele reporta a taxa de quadros que o jogo está rodando. E se você vier aqui nas configurações gráficas e habilitar um gerador de quadros, então, por exemplo, eu vou começar com um FSR aqui. Você vê que vai surgir, quer dizer, eu pus muito grande o texto, ó. Foi para fora da tela. Vamos reduzir só um pouquinho, só para caber tudo. Pronto. Olha que ele está reportando dois valores. Ele está reportando 129, que é o valor dos quadros feitos via FSR, o gerador de quadros da AMD, e os quadros por segundo estão em 60. Vê que caiu um pouquinho a taxa de quadros, isso é normal. Quando você liga o gerador de quadros, um pouco dos recursos do sistema vão ser gastos gerando os quadros. Então, vê que reduziu um pouquinho a taxa de quadros para casa, estava acima dos 60, agora está na casa dos 57. Só que perder uns 3 ou 4 frames é uma boa troca se você vai ter 120 frames sendo exibidos, né? O gerador de quadros costuma ter um saldo positivo. Se você conseguir manter um gameplay próximo dos 60, você ainda vai ter aí a fluidez de ter 110 novos quadros na sua tela, que é o que a gente está tendo agora, perdendo poucos FPS no processo. E ele reporta também o DLSS. Então, se eu venho aqui em configurações, exibição e gráfico, e vamos colocar aqui o DLSS. Inclusive, o Miranha já está deixando a gente fazer até 3 frames, né? Como a gente está com uma 5090, ele tem o gerador de múltiplos quadros, eu vou usar ele, e o resultado é esse aqui, ó. Vai ver que a placa está entregando mais quadros, a 5090 opera melhor usando o DLSS que o FSR. E agora a gente tem 252 quadros sendo feitos via gerador de quadros, e a taxa de quadros está na faixa de 1,60. Então, legal. Isso é uma coisa que nem a nossa ferramenta ainda está descrevendo. Eu ainda não consegui, usando o Riva Tuner, usando HW Info ou Presentmon, nenhuma dessas ferramentas ainda eu consegui separar certinho a taxa de quadros do jogo, sendo renderizados efetivamente pelo motor do jogo, e quantos quadros estão sendo entregues via gerador de quadros. Eu só tenho conseguido a informação, né, via gerador de quadros, o resultado final, né? Não consigo saber quantos frames está rodando o jogo nativamente. E agora, galera, para comparar, vou abrir aqui na tela a nossa ferramenta. Então vocês vão ver que tem
tem uma descrição maior das informações. Então, por exemplo, eu coloco ali o driver, que é sempre relevante aí para dar uma olhadinha, ver que eu reporto o nome dos componentes. Então, você sabe qual é a sua placa de vídeo, qual é o seu processador. Então, tá escrito CPU e GPU, às vezes não importa tanto. Só que se você faz um print, vai compartilhar, ou você faz ou você compartilha as imagens, quer mostrar para os outros como o jogo tá rodando, ou quer mandar um vídeo para alguém, pedir ajuda, por que não tá rodando bem. A vantagem do nosso overlay é que eu tenho todas as informações ali, ó. Eu sei que é um Ryzen 7 7800X3D, eu sei que é uma 5090, eu sei que tem 32 GB, eles estão operando a 5.600, porque eu também coloco ali os megahertz da memória, os seus timings que a memória estão configurados. Temperatura a gente está reportando de todos os componentes, né, tanto CPU quanto GPU. Consumo, que é uma coisa que é mais curioso pra gente que analisa produtos, a maior parte das pessoas não ligam muito pro consumo, só compra uma fonte suficiente. Falando nisso, a 5090 está consumindo 450 watts, Outras informações, agora bugou, mas depois eu posso corrigir isso. A gente tem até ali a informação da memória excedente, né? Para quando faltou VRAM e começou a alocar muita memória RAM, a gente consegue ver esse dado ali embaixo da VRAM. E outra coisa que eu acho que era muito relevante e a ferramenta da Steam não está usando, a gente usa muito mais referências como o frame time do que os FPS. Os FPS estão ali na tela, pode ver que eles estão aparecendo, só que é mais relevante que o gráfico nos mostre o tempo de quadro do que os FPS. Então eu vou desligar o gerador de quadros para isso ficar mais claro para vocês. O gerador de quadros dá uma bagunçada no gráfico do frame time. Agora percebam como a gente tem o gráfico ali do frame time na nossa ferramenta, ele mostra quanto tempo cada frame levou para ser feito. E a gente consegue notar oscilações menores do que a média. A média ali em cima na ferramenta da Steam está praticamente um traço. Então parece que está rodando perfeito. E a nossa ferramenta aqui nos indicando que tem pequenas variações no frame time. De novo, tá uma variação baixa, tá bom. Mas a gente consegue ver isso mais claramente. Vamos ver se rola algum stutter em algum momento aqui. Ó, a gente não tem exatamente stutter acontecendo, né? Não tem um pico muito alto no nosso gráfico, mas vê como ele é mais detalhado sobre quanto tempo está levando cada frame para ser feito versus a ferramenta da Steam, que como ela está usando quadros por segundo médios, ela vai acabar escondendo variações mais específicas no tempo de quadro. Então, ainda está valendo a pena para quem quer ver mais a fundo como está rodando o seu PC. A nossa ferramenta ainda está mais completa, né? A nossa configuração, né? A gente usa em conjunto o Riva Tuner, o HW Info e o MSI Afterburner para trazer essas informações. Inclusive, a gente também costuma ter eu não abri o MSI, eu acho, mas também quando você abre todos os aplicativos de segundo plano que você precisa, você também tem uma ferramenta aqui que você calcula a média e 1%, por exemplo. Não é tão completo ainda, eu acho que ainda tem espaço para a Steam colocar mais informações que são relevantes, ainda mais quando você está querendo ali colocar o valor máximo de informação possível na tela, né? Tem informações que ainda são bem relevantes e que poderiam ser inclusas, mas ao mesmo tempo eu acho muito bom como já está entregando já algum nível legal de informação já de cara. Inclusive agora a ferramenta da Steam por 1 segundo está dando que a média de quadros está de 10 segundos, de 10 FPS, ou 10 QPS, eu não sei o que. Aqui especificamente ela deu uma bugadinha. Ah, agora entendi. Na verdade está 100 e o caractere está indo por baixo do outro caractere. A interface bugou um pouquinho. Mas ele não tá medindo que tá 10 QPS, tá 100 QPS, mas faltando um caractere ali. Então, galera, essa aqui é a ferramenta da Steam, eu acho que já vai trazer alguma informação básica aí para você não precisar instalar aplicativo e já saber o que tá rolando no seu PC. A única coisa que eu acho que tem caminho, tem espaço ainda para evoluir é ter mais configurações, quem sabe deixar fazer um layout que nem é o nosso aqui, um pouco mais vertical também, né, para pôr informações numa organização melhorzinha também, conseguir trazer mais gráficos, que uma hora acaba o espaço ali em cima, como vocês estão percebendo. Também outra coisa que pega é como ela é uma ferramenta interna da Steam, se você está jogando um jogo que não é da Steam, você não vai ter ela disponível. Então, por exemplo, você está aí tentando entender porque seu Fortnite está enroscando, você tem algum jogo que você instalou da EA Play, da Ubisoft Connect e tal, então para essas outros não vai funcionar. Então aí o caminho acaba sendo realmente ver o nosso vídeo de tutorial e instalar ali a nossa ferramenta para você ter isso em qualquer jogo, né? Ela tem funcionado, em geral tem funcionado bem em praticamente qualquer... Posso subir isso aqui pegando fogo e não tô mudando, é isso? Eu não tô mudando. Miranha à prova de fogo. Então você consegue ter isso disponível em outros jogos. Mas, de novo, eu acho que já tá bem maneiro essa primeira... Considerando que essa é a primeira versão, não apenas já tem informações úteis, como tem uma informação que eu normalmente não conseguia ter. Eu ainda não consegui colocar com as ferramentas que a gente tem essa informação. Quando eu ligo um gerador de quadros da vida aqui, saber essa distinção de quantos frames o jogo tá efetivamente rodando no motor dele e quantos frames estão sendo gerados pelo gerador de quadros. Então, galera, para mais testes, só dá um pulinho aí no canal. Se você quiser ver como fazer a nossa ferramenta aqui, já tem um tutorial tanto no adrenaline.com.br, passo a passo, como também tem um vídeo em que eu mostro mais ou menos como faz para configurar tudo isso. E para mais testes, é só ficar de olho no canal. Quando tiver mais novidades, a gente publica aqui. Um abraço, tchau, tchau!